Bom, pessoal, boa tarde. Hoje eu vim conversar com vocês aqui um pouco, junto com meu colega Oscar, sobre o futuro dos negócios e a digitalização do consumidor. Como é que a gente está trazendo isso dentro da Visa e como é que a gente tem gerado essas discussões? A gente está trazendo isso muito sob a ótica do cliente e em torno da jornada digital deste consumidor. O que a gente vai cobrir hoje e como é que a gente vai trazer esses tópicos? Então, primeiro eu vou passar com vocês por um ciclo de vida digital e como é que a gente chegou a essa conclusão. Depois o Oscar vai abordar alguns temas acerca do novo consumidor, quem que é ele, alguns imperativos digitais e o que viabiliza essa nova estratégia digital. Trazer alguns exemplos do que a gente tem visto e tem feito dentro da Visa como experiências digitais. E depois eu volto para compartilhar com vocês algumas das nossas reflexões finais acerca do tema. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de ciclo de vida digital, acho que vale a pena dar uns 2 passos para trás para a gente falar um pouco e trazer um contexto de mudanças recentes no mercado que foram muito abordadas agora na palestra anterior, inclusive pela Edilene, mas que vale a pena a gente trazer só para contextualizar. Então, nos últimos anos, a gente viu um aumento significativo da quantidade de fintechs. Então, hoje, a gente já tem mais de 1.200 fintechs, que aqui no Brasil representam mais de 250 milhões de contas. Esse dado é desse ano. E aí, vale a pena a gente avaliar também e analisar que essas fintechs elas entram muito mais em segmentos de amplo contato com o consumidor, trazendo muita eficiência e muita digitalização nesse contato. Quando a gente está falando, de novo, de mudanças do consumidor e a digitalização, a pandemia veio um pouco para consolidar esse processo. Então, com a restrição de contato e com toda a preocupação acerca da segurança e da saúde dos consumidores, a gente viu um aumento das interações e das compras online e das compras de aproximação. Então, quando a gente está falando de compras de transações de cartão não presente, a gente viu, em 2020, um crescimento de 40%, só no primeiro semestre de 2021, 31%. E isso também a gente pode trazer, inclusive, para o aspecto de como é que o governo decidiu fazer a distribuição de auxílio totalmente digital para a população demandada. Como é que a gente começou essa discussão, ou melhor, a gente intensificou essa discussão dentro da Visa no que diz respeito à digitalização? A crise de chip. Então, no final de 2021, a gente se viu numa situação em que o mercado inteiro estava com uma crise de abastecimento do chip. E aí a gente viu que a gente tinha um risco de quebra na entrega de cartões, tanto de contas novas quanto de reemissões, que podia sair aí da ordem de mais ou menos uns 10%. E aí a gente começou a pensar, então, que se a gente de fato chegasse nesse cenário, o que a gente ia fazer? Como é que a gente ia conseguir entregar a experiência para esse consumidor, para ele conseguir não perder esse tipo de interação? E, para surpresa de 0 pessoas, depois de muita reflexão, a gente chegou à conclusão de que a alternativa era um aparelho de celular. Partindo do pressuposto que a gente está falando de um aparelho de celular, qual que era o nível de prontidão do mercado? E aí a gente foi avaliar um pouco como é que estava isso. Quando a gente olha pagamento por aproximação, a gente tem basicamente 2 alternativas, mas a gente está falando muito da tecnologia NFC. E aí a gente foi ver como é que os consumidores estavam em relação à disponibilidade de acesso a smartphones com a tecnologia NFC. Em julho do ano passado, a gente fez um cálculo que a gente tem mais ou menos 75 milhões de smartphones com a tecnologia NFC disponíveis aqui no Brasil. Este número é 30% maior do número que a gente observava em dezembro de 2021. Para vocês terem como referência, a estimativa inicial era que a gente crescesse 15% ao longo de 2022, o que significa que em 6 meses a gente dobrou o crescimento esperado que a gente viu quando a gente começou a fazer essa análise. Do ponto de vista dos estabelecimentos comerciais e aceitação, o mercado brasileiro já é bastante maduro nesse aspecto, então a gente tem mais de 90% de penetração de pontos de venda com aceitação NFC. E, do ponto de vista de cultura de uso do consumidor, a gente viu também que este consumidor está bastante aberto e confia nesse tipo de pagamento. Hoje, a gente tem mais de 40% das transações presenciais por aproximação aqui no Brasil. Esse número, no ano anterior, só para vocês terem como referência, não dava nem 24%. Então, o crescimento é, de fato, muito grande, a adoção é muito alta. E a gente chegou à conclusão, então, que realmente essa era uma estratégia que a gente valia a pena perseguir. O que isso significa, então, do ponto de vista de jornada?
Então, é muito importante, a partir do momento que a gente parte da premissa de que a gente vai mudar esse canal de contato, como é que a gente consegue trazer isso para uma curva que, para vocês, para muitos de vocês, pelo menos, deve ser bastante familiar. Então, aqui a gente tem uma curva de ciclo de vida do consumidor que passa por todas essas etapas, desde a aquisição, a ativação, o incentivo ao uso inicial, o processo todo de fidelização e rentabilização e, por fim, a retenção e a recuperação desse cliente, que eventualmente pode resultar em um cancelamento. Quando a gente estava falando da crise do chip, a gente viu que a gente tinha uma quebra entre a aquisição e a ativação, porque a gente não ia conseguir entregar essa credencial na mão do usuário. Só que quando a gente expandiu um pouco essa avaliação e essa observação, a gente começou a perceber que, ao longo da jornada do consumidor tradicional, do que a gente tem hoje disponível no mercado, a gente tem vários momentos de ruptura, ou vários momentos de ineficiência, que podem trazer fricção para essa interação. Então, começando, por exemplo, pela aquisição, que era majoritariamente presencial, e dependendo do caso, a gente tem ainda uma aquisição presencial muito grande, que é altamente custosa, que demanda uma ação do consumidor e um alto investimento do ponto de vista do emissor, mas que também a gente tem, muitas vezes, uma ineficiência, por exemplo, quando esse cliente sai da aquisição e efetivamente vai para a ativação. Por quê? Porque ele precisa receber uma credencial física, que precisa ser criada, embossada, enviada, junto com um Welcome Kit, que tem perda, que tem suscetibilidade à fraude, e que depois esse cliente ainda precisa fazer uma ação de desbloqueio para posteriormente ativar. A média que a gente observa aqui no mercado brasileiro hoje é que a gente tem um delta entre a aprovação de uma credencial, a aprovação de uma conta, e essa credencial efetivamente chegar na mão do consumidor de mais ou menos 15 dias. Isso faz com que aquela interação e aquela empolgação, por exemplo, do consumidor ao adquirir um cartão novo, caia substancialmente. E a gente tem aqui, então, entrar com ofertas de ativação, e ofertas de ativação que a gente precisa investir dinheiro muito mais cedo no processo, para a gente conseguir, então, evoluir esse consumidor nessa curva. Só que, ao longo dessa curva, a gente também tem alguns outros pontos de fricção. Por quê? Quando essa credencial precisa ser substituída porque ela venceu, esse consumidor ele precisa receber novamente uma credencial e passar por todo o processo de desbloqueio, sem contar, por exemplo, o cadastramento em vários dos estabelecimentos em que ele já tem aquela credencial cadastrada. Quando ele tem algum problema de fraude, ou de perda e roubo, novamente uma nova substituição que esse cliente precisa desbloquear, o que faz com que a gente tenha que ter, ao longo de todo o processo, diversos momentos de oferta de ativação e incentivo ao uso. Isso cria uma curva com uma incidência que tenha um pico cada vez mais restrito, cada vez mais curto, e uma pressão muito grande para essa última etapa de retenção e de recuperação, porque este cliente ele tem cada vez mais momentos de fricção e cada vez mais oportunidades de deixar de usar o produto. E a gente tem visto no mercado, por causa das pressões, não só concorrenciais, mas também pelas pressões macroeconômicas, um movimento, de novo, de pressão muito grande sobre essa última etapa. Então, você consegue adquirir muito cliente, mas você perde muito cliente. E isso traz uma baixa eficiência na gestão da nossa curva e do nosso portfólio. O que a gente viu como alternativa, olhando do ponto de vista de digitalização? Então, vale a pena aqui compartilhar um estudo que a McKinsey soltou há alguns anos, falando que empresas que são maduras digitalmente conseguem atingir globalmente até 5 vezes o EBITDA de uma empresa não madura digitalmente, ou que não começou este processo. Aqui no Brasil, a gente vê um número um pouco menor, de mais ou menos 3 vezes, mas ainda assim bastante relevante, e vale a pena destacar a diferença na curva de adoção. Porque, a partir do momento que você tem uma empresa ou um player que está maduro digitalmente, a probabilidade de um player que está começando este processo conseguir alcançá-lo e, portanto, conseguir atingir a preferência do consumidor é cada vez mais baixa. Então, isso faz com que a gente tenha que agir o mais rápido possível e, dentro da Visa, isso se traduziu em como é que a gente consegue ajudar os nossos clientes a fazerem essa transição. E aí, olhando de novo do ponto de vista da jornada do consumidor, para a gente conseguir trazer uma curva com uma incidência um pouco mais interessante. Do ponto de vista de aquisição,
a gente consegue trabalhar, por exemplo, com jornadas de aquisição digital que permitem que a gente traga soluções mais eficientes do ponto de vista de canal de aquisição, que tragam soluções mais eficientes do ponto de vista de análise de fraude. Então, que a gente consegue trazer uma maior segurança, menor incidência à fraude, menor perda, melhor atribuição de limite, o que só aumenta a possibilidade desse cliente ativar. E falando em ativação, a tecnologia permite, por exemplo, que a gente consiga emitir cartões instantaneamente. Então, lembrando aquele delta de 15 dias que eu trouxe anteriormente, na jornada tradicional, se a gente consegue antecipar esses 15 dias para o momento zero, a gente consegue trazer esse consumidor muito mais rápido para perto da gente e estreitar essa relação. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com uma emissão de cartão virtual, por exemplo, dentro, já direto, embedado no seu celular, e com esta, através de carteiras digitais, e com a tecnologia de push provisioning, por exemplo, melhorar essa experiência. Então, fazer que, para o consumidor, seja tudo muito fluido. Não basta a gente trazer a tecnologia se a gente não conseguir traduzir isso numa experiência de fluidez do ponto de vista do consumidor. Quando a gente fala, então, desse pedaço de fidelização e rentabilização e incentivo ao uso, esse é o pedaço que, no fim das contas, mais interessa para todo mundo aqui dentro da curva. Esse é o pedaço que a gente entende que a gente consegue trazer mais incidência e maior ganho de eficiência, porque a gente tem muita tecnologia disponível que permite com que a gente faça com que esses momentos de fricção sejam cada vez mais reduzidos. Então, quando eu trago soluções, por exemplo, de tokenização e de autenticação, que permitem que a gente facilite o envio dessa credencial para diversos estabelecimentos comerciais, melhorando o índice que a gente tem de card on file, melhorando essa experiência de autorização e de conhecimento, né, desse cliente, quando ele vai viajar, então, de transações internacionais, aumentando o seu spending, faz com que a gente consiga também trazer melhores índices de autorização. Vale a pena compartilhar aqui com vocês alguns dos números que a gente tem visto dentro da Visa acerca desse tema. Então, em agosto do ano passado, a gente tinha já 4 bilhões de tokens disponibilizados no mundo inteiro, o que era superior ao número de credenciais que a gente tem. E aqui no Brasil, a gente já vê que transações tokenizadas no universo de cartão não presente trazem uma fraude até 4 vezes melhor do que de transações não tokenizadas, de credenciais não tokenizadas, e uma autorização que pode bater 10 pontos percentuais de diferença em relação a transações de cartões não tokenizadas. O que significa, de novo, menos fricção, maior spending, maior fidelização, aumentar esse lifetime value desse cliente e trazer a principalidade, que, no fim das contas, é o que a gente tanto busca nessas interações. Reduzindo, então, a nossa necessidade de ter que fazer um trabalho muito grande de retenção, a gente trabalha isso muito mais de forma antecipada ao longo da curva, obviamente sendo sempre muito apoiados por tecnologias de risco, acompanhamento de dados, segmentação de oferta, estratégias de comunicação eficientes e também, logicamente, o acompanhamento de performance. No fim das contas, o que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer aqui que a digitalização e a adoção de uma estratégia digital e de uma jornada, ainda que ela seja complementar, ela não é necessariamente totalmente substitutiva da jornada tradicional, isso a gente vai abordar um pouco mais para frente aqui nessa apresentação, mas ela precisa ser uma avaliação de ponta a ponta. A gente só vai conseguir chegar nesse tão sonhado 5 vezes o EBITDA se a gente conseguir agir de uma maneira bastante estruturada. Então, aqui, na verdade, a ideia é conseguir refletir como é que a tecnologia pode e deve nos apoiar nesse tipo de transição. Agora eu vou passar para o Oscar, que vai falar um pouco sobre esse novo consumidor. Obrigado. Acho que caiu aqui. Boa tarde, pessoal. Vou comentar aqui, acho que a Lúcia comentou bem sobre o ciclo de vida, sobre todo esse ponto que envolve, mas 3 fatores que são importantes. A gente fala do novo consumidor, a gente vai falar dos imperativos digitais, que é tudo aquilo que é demandado pelo mercado, tudo aquilo que você precisa ter, e o que viabiliza isso? Como é que a gente consegue colocar tudo isso junto? Eu resolvi pegar um exemplo aqui, que é um exemplo interessante, que são as minhas filhas. Eu tenho a Isabela, de 10 anos, e tenho a Maria Clara, de 12. E cada uma tem o seu grau de maturidade em relação ao mundo de pagamentos e ao mundo digital. Então, a Isabela, por exemplo, eu gosto sempre de comentar, ela migrou recentemente do porquinho, ou do cofrinho que ela tinha, para pagamentos eletrônicos. E a história é interessante porque
ela tinha ganhado da avó, da minha mãe, acho que uns R$ 300, e tinha colocado nesse cofrinho. Eu não sei por que o cofrinho quebrou, ele não abria mais. Então ela ficou, coitada, desesperada, falou, como é que eu vou conseguir usar meu dinheiro? A gente teve que ir num chaveiro, conseguir abrir o cofrinho e tudo mais. Então já foi um pouco dessa experiência dela entender já claramente como que é melhor você trabalhar com os meios digitais e de forma digital, nesse ponto, né? Ela desconhece, basicamente, o que é um 0800. Se você perguntar para ela, ela não vai nem ter ideia, né? Para ela é tudo relacionado ao mundo digital. Quando a gente fala aqui de digital first, é exatamente, hoje ela talvez seja digital only, né? As interações dela, a forma como ela vê o mundo, está diretamente nesse mundo digital. Já a Maria Clara, que é um pouco mais velha do que ela, tem uma outra experiência interessante, porque a Maria Clara, ela usa todo esse aparato digital para ficar mais bem informada. Eu passei uma situação com ela, especificamente, que eu estava voltando de Brasília, o voo tinha atrasado, e ela me mandou uma mensagem de áudio e falou, pai, você sabe que você tem direito a uma refeição se o voo atrasar mais de 1 hora. Eu falei, meu Deus, mas como é que essa menina sabe disso, gente? Eu pensando comigo, né? Eu falei, e aí o voo atrasou mais 1 hora. Eu falei, filha, vai atrasar um pouco mais. Ela falou, aí ela, quando ela fica um pouco irritada comigo, ela me chama de Oscar. Ela falou, Oscar, eu já te falei, vai na companhia aérea e pede a sua refeição. Enfim, é uma situação engraçada para vocês verem como é que realmente... E aí entra no nosso próximo ponto, que é assim, cada vez mais esse consumidor, ele está mais bem informado, né? Elas são curiosas, né? Quando a gente olha esse consumidor, ele é super exigente, né? A gente fala de velocidade, de rapidez, de ter pronta a resposta. Isso até lança um desafio não só como trabalhando numa indústria, mas também como pai, né? Como é que a gente educa, né, nessa linha. E por outro lado, você tem um consumidor que é menos fiel, que ele quer perder menos tempo, ele tem menos paciência para as coisas, né? Então, tudo isso lança um desafio para a gente. Quando a gente olha toda aquela curva que a Lúcia apresentou, né, em todos aqueles momentos você tem situações relacionadas a esse tipo de comportamento. Passando um pouquinho para como isso implica na nossa indústria, como é que hoje em dia essas novas gerações, e até gerações antigas, né, ou as gerações anteriores à geração delas, já começa a utilizar cada vez mais. A gente falou da pandemia, falou de outros fatores, mas hoje, quando a gente olha na indústria, a gente já tem cada 7 transações bancárias, né, de modo geral, cada 10, 7 já são pelo canal digital, já são pelo canal mobile. Então, tudo isso faz um crescimento em relação à utilização e o próprio conhecimento das pessoas em relação a isso. Quando a gente olha também o número de compras remotas, minhas filhas, elas entram e acessam diretamente vários marketplaces, várias empresas para consultar, para ver, para estar antenada e até para comprar, né? Então, tem todo esse trabalho em relação a isso. E como é que isso implica para nós, quando a gente começa a olhar? E aí, dentro da Visa, a gente olhou esse ponto e a gente elencou o que a gente chama dos imperativos digitais. O que são esses imperativos digitais? O primeiro, a gente fala de experiência, né? E o grande ponto, quando a gente fala da experiência, é você conseguir reduzir ao máximo, pontos de atrito ou pontos de fricção. A experiência ela tem que ser cada vez mais fluida em relação a esse consumidor. O outro ponto, que já foi falado um pouco anteriormente aqui no outro painel, é o pagamento invisível. Eu quero pagar sem perceber, né? Eu não quero ter nenhum tipo necessariamente de interação, né? O que entra para um outro ponto também, que a gente fala sempre em tempo real e basta um clique, né? Todas as empresas, todos os players, eles ficam olhando formas de como é que a gente consegue reduzir isso, né? Reduzir o número de telas, reduzir o número de interações, reduzir a fricção. Então, tem esse ponto aqui super importante. O segundo, quando a gente fala de engajamento, né, a gente quer ser tratado de maneira única. A gente quer realmente ter uma exclusividade. Independente de fatores de renda, fatores de localização, você sempre tem essa necessidade de ter um tratamento único. Então, isso é um desafio para as empresas também. Quando a gente fala, o outro ponto, que já foi mencionado também, a gente fala de centralizar, né, essas relações com determinados provedores. Hoje em dia é muito difícil você concentrar num único provedor, ou fazer uma única compra em um único lugar.
né? Então, a gente tem o conceito da principalidade aqui muito forte no engajamento. Tem aquela frasezinha, né, antiga, né, de volte sempre, né, quando a gente fala de economia de recorrência, né, o como que a nossa indústria também apoia isso, né, quando a gente fala do lado dos comércios, de um modo geral, você olhar isso, como é que você estimula essa recorrência dentro do mercado. E o outro ponto que, assim, você sempre tem que olhar vantagem, você tem que se sentir dentro dessa visão de que você tem benefício com o que você está fazendo. Por último, a gente fala de experimentação. E a experimentação tem um lado muito interessante, porque ele é um conceito já antigo, né? De você, eventualmente, ir numa padaria e te darem um cafezinho de cortesia para você consumir outra coisa. Então, no mundo digital não é muito diferente. Vários dos novos players que entraram recentemente, todos fazem esse trabalho de experimentação. De você ter um 30 dias de graça para utilizar o serviço, de você ter algum tipo de vantagem para usar o serviço, para você ter mais uma pessoa adicionalmente. Na nossa indústria de cartões, os cartões adicionais, o quanto que a gente coloca de cartões que estão de graça diretamente. Então, isso é importante para você também poder testar, avaliar e aprimorar a usabilidade quando você olha, né, na sua relação com o mercado. E aqui a gente faz uma provocação, quando a gente olha um pouco do como a gente está olhando hoje e como que a gente entende que isso vai caminhar, né? Então, quando a gente fala de experiência, né, a gente olha o quê? Menos atrito, menos etapa, menos cliques. E aí, a partir de um mundo onde você tem opt-in e opt-out para a maioria das coisas, para um mundo onde você tem a sua identidade digital e você tem uma experiência invisível. Eu só preciso passar, eu só preciso entrar. Eu vou entrar num táxi e sair sem mexer em absolutamente nada. Então, existe essa visão de você caminhar isso para o futuro, e a nossa indústria ela é um grande viabilizador disso. Esse outro ponto é importante, né, do engajamento, é que eu coloco um ponto assim, a gente parte de uma visão que você, quando conquistava o cliente, felizes para sempre, né? Não preciso ter mais muitas interações, não preciso fazer esse cliente, né, ativar, estar engajado. Existia um ponto de que eu consegui conquistar, eu já estou feliz. E não é mais bem assim, né? E aqui o exemplo, quando a gente cola, não sei se vocês já viram esse filme, né, ou como se fosse a primeira vez, mas que a namorada dele, todo dia, ela perde a memória e ele tem que reconquistá-la. Então, é um pouco nessa linha, quando a gente começa a ver como é que você tem que trabalhar o teu consumidor, né? Porque eu falei um pouquinho atrás que ele é menos fiel, ele é menos paciente, né? Então, esse trabalho é importante. A experimentação. Quando a gente fala em desaprender, reaprender, testar, né, é difícil, né, porque a gente tem os nossos vícios, né? Quando a gente fala de um ciclo de vida tradicional, tem coisas que a gente está acostumado, tem coisas que a gente tem memória afetiva, tem coisas que não necessariamente a gente quer mudar, né? E aí, quando a gente olha isso, é muito olhar para dentro, né? O dentro da caixa, olhar para si mesmo, as empresas olharem muitas vezes, eu tenho uma solução aqui que é perfeita, e não necessariamente você fez o quê? Você olhou para fora, né? Você conversou com o seu cliente. E o mundo digital ele também permite muito isso, porque o maior problema não é esse cliente estar insatisfeito necessariamente, é ele estar insatisfeito e não te falar. Porque se ele está insatisfeito e não te fala nada e sai, o teu custo para tentar recuperar é muito maior. A Lúcia comentou da curva, tanto de retenção quanto de recuperação. Recuperar realmente é mais custoso, é mais difícil. Partindo disso, o que viabiliza, né? Como é que a gente consegue tornar essas experiências fluídas? Como é que a gente consegue proporcionar benefícios, vantagens para o consumidor? Primeiro ponto aqui, que não deve ser novidade para todos que estão aqui na nossa audiência, mas é o Data Analytics, né? A gente fala sempre de dados, de Open Data, Open Finance, enfim, sim, é um grande viabilizador, né? Mas tem um ponto importante em relação aos dados, que eles começaram a mudar a sua essência, a sua relevância, né? Você não tem que ter orgulho de ter uma grande base de dados, mas você tem que ter orgulho de saber modelar e trabalhar bem essa base de dados. Então, a gente olha para o Data Analytics como um grande identificador de comportamentos e riscos. Isso é super importante para a nossa indústria, para a gente conseguir fazer isso, né? Otimizar
ofertas, otimizar preços, né? Quando a gente fala de precificação dinâmica, um momento que você entra para comprar alguma coisa, 3 horas depois ela está ou mais barata ou mais cara. Isso vai tudo em termos de comportamento, isso tudo tem inteligência artificial e machine learning rodando por trás daquilo ali. O outro ponto que é importante, quando a gente fala além de segmentação, de personalização, é você conseguir traduzir efetivamente a satisfação do cliente. Porque não necessariamente com aquela nota que dá, o NPS que fica sempre muito em evidência, mas o comportamento transacional dele, quando você começa a perceber que ele está reduzindo ou ele está modificando e você não faz nada, realmente pode ser perigoso. Então, o Data Analytics ele tem essa importância, essa relevância para viabilizar o que a gente está falando aqui. A tecnologia, né? A gente trabalha no mercado que é super orientado à tecnologia. Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então, assim, é importante a gente entender que a tecnologia ela ajuda, inclusive, a empoderar esses consumidores. Ela dá viabilidade para ele ter acesso ao que há de melhor. A gente costuma dizer dentro da Visa que nunca foi tão bom ser um consumidor e nunca foi tão complexo você ser um estabelecimento ou um prestador de serviço de algo. É muito complicado, é muito complexo realmente. Né? Quando a gente olha a tecnologia, ela ajuda a promover várias coisas, desde você melhorar essa experiência do cliente, você trazer segurança, a gente falou bastante disso aqui no outro painel em relação a isso, e o nosso mercado ele tem essa missão também de trazer segurança, quando a gente fala de autenticar corretamente, de dar autorizações diretamente às transações. E por último, e não menos importante, a gente fala de cultura. Né? A cultura, realmente, ela tem que ter uma orientação para esse mundo novo que a gente está falando, de digital. E a gente não fala apenas de digitalizar para fora, né, naquela casca. A gente fala de digitalizar de um modo geral. Não pode ser só um tapume ali que você coloca algo, uma camada digital e por detrás daquilo tem várias coisas que ainda são manuais, porque isso reflete, na verdade, hoje, quando você olha essa casca digital, ela é a sua forma de interação. Então, se isso também para dentro não estiver claramente funcionando, fica complicado. E aí o que a gente olha também, quando a gente faz esse depara, né, do que a gente enxerga hoje e como é que isso deve se comportar, a gente vai partir de um mundo de dados proprietários, então, que é aquilo que eu comentei, né, de quantos mais dados eu tenho, melhor. Né, os dados são meus, você tinha uma dificuldade enorme de mudar cadastro, de mudar informação, para um mundo que os dados são abertos. Vocês são donos dos seus dados, das suas informações. Então, a gente fala isso de forma a você poder compartilhar para que possa ser ofertado a você um melhor produto, um melhor serviço, uma melhor adequação à sua necessidade. O ponto de tecnologia. A gente vai partir, né, e aí profissionais de TI, de um modo geral, vão olhar, quando a gente fala de legados, de diferentes sistemas dentro de uma mesma empresa, muitas vezes o sistema do conta corrente ele não conversa com a operação de cartões, que também não conversa com a operação de crédito imobiliário. Isso é uma dificuldade, isso é um desafio. Né? E a gente entende que cada vez mais, até com essa questão digital, você vai partir do que a gente chama de plataformas modulares para plataformas integradas. Né? E aí, quando a gente fala de integração, a gente está falando de todo aquele ciclo de vida que foi colocado aqui. Cultura. Esses modelos de negócio hoje, a forma que o consumidor interage com as empresas, ele torna algo muito complexo para as empresas. E no futuro a gente entende que o quê? O digital ele não vai ser mais uma área. Várias das empresas criaram suas estruturas digitais com profissionais e tudo mais, mas se você não tiver toda uma empresa voltada para isso, no futuro isso vai ser uma dificuldade ainda maior da gente conseguir trabalhar. Dentro do nosso mercado, isso é fundamental, né? A gente ter essas experiências digitais, a gente proporcionar isso de uma forma correta. Isso mostra aqui que só no Brasil, quando a gente fala, né, em 2022, a gente está falando de 35 bilhões de dólares de investimentos. Estou falando de hardware, estou falando de softwares, estou falando de analytics, de CRM, de canais de atendimento. Então, existe sim uma preocupação, mas esses valores eles têm que ser realmente otimizados e olhar aquela curva. Tem que olhar o consumidor, tem que olhar em que estágio ele se encontra.
E aí, o que eu vou passar aqui nesse final? Como é que a gente traz ou tangibiliza essa experiência digital? Né? Eu vou dar 2 exemplos aqui, são exemplos Visa, diretamente. Um é a jornada do viajante e o outro a gente vai falar do nosso projeto de mobilidade, de transporte. Nosso projeto aqui de jornada do viajante. Eu vou passar aqui para vocês um exemplo dentro dessa jornada onde a gente atua com foco em reduzir a fricção. Né? Porque quando você pensa numa viagem, né, você já pensa, chegar no aeroporto, vou ter que passar pela alfândega, enfim, tem aquela fila enorme. Então, quando a gente olha aqui, e aí eu estou falando da nossa experiência aqui do Visa Infinite Fast Pass, que é você conseguir ganhar tempo, ganhar agilidade, né, sem fricção. Quer dizer, no seu próprio app você já pega o seu QR Code aqui e você passa por uma fila exclusiva. Né, o cliente, seja ele a negócio, seja ele com a família viajando, quer dizer, isso é um ganho de tempo, isso é uma melhora da experiência. Ele vai ter mais tempo para consumir, inclusive, dentro do aeroporto, de poder utilizar os benefícios que ele tem no cartão dele. Então, quando a gente olha essas jornadas, sempre o nosso objetivo está em quê? Em como é que eu reduzo a fricção? Onde são os pontos em que eu tenho que ter essa atenção? Um outro ponto importante aqui, quando a gente fala da nossa indústria, por exemplo, numa jornada do viajante, está relacionado a autorizações. A gente pode criar coisas maravilhosas aqui. Se eu estiver viajando e o meu cartão não passar lá fora, estragou a minha jornada. Né? Então, por isso que a tecnologia e os dados são importantes. Eu preciso entender e saber que esse cartão está autorizado. Inclusive, você consegue fazer isso hoje no próprio app, para fazer isso. Mas, quando a gente olha a nossa ideia de futuro, a gente olha que isso vai ser automático. Que eu já peguei um Wi-Fi no aeroporto em outra localidade, em outro país, automaticamente ele já manda essa informação, que é o que a gente fala da experiência invisível diretamente. Então, esse é um dos exemplos dessa jornada. A outra jornada é de mobilidade e transporte, que também tem mesmos desafios, assim, muito parecidos, de velocidade, de conveniência. Né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de mobilidade urbana aqui diretamente. A gente tem um projeto muito bacana, que é o projeto com o metrô do Rio. Né? Eu contando um pouco de experiência, quando eu usei, inclusive, porque você pensa o seguinte, eu viajei de São Paulo para o Rio para ir para o jogo Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil. Fui de metrô. Você poder passar diretamente a sua credencial na catraca, sem ir a lugar nenhum, é a melhor das experiências, quando a gente olha. Porque eu ganhei tempo, pude ficar um tempinho mais ali com o pessoal antes de ir para o jogo, diretamente. Então, tem toda essa visão por detrás de que é você dar essa facilidade. Quando a gente fala de facilidade, a gente está olhando aqui, dentro dessa visão de metrô, de 2 formas. Uma que a gente chama aqui do Tap to Ride, que é o contactless diretamente. Então, seja com o seu cartão, seja com a sua wallet, diretamente você passar. E você ainda tem isso tudo integrado em todos os modais. Né? Você consegue sair do metrô, com o outro tempo você pega uma outra linha, faz baldeação, pega o VRT no Rio. Então, enfim, tem alguns pontos aqui que você já consegue trabalhar direto. E o outro é o que a gente chama do App to Ride, que aí você já tem no seu app isso diretamente do que você vai fazer. Isso é muito comum, principalmente quando você vai para fora, né, de já ter essas passagens e aonde você quer trabalhar, isso já está liberado diretamente, você não precisa passar em lugar nenhum, você simplesmente entra. Né? Então, isso é importante. E quando a gente olha aqui, né, do projeto do Metrô Rio, o que é interessante, né, é que quando a gente olha, por exemplo, aqui em julho de 2000, né, em setembro de 21, perdão, a gente estava com uma questão de 9%, isso indo para, chegando a 31%, dependendo do período. Né? Esse período, por exemplo, de setembro, é um período que foi o Rock in Rio. Né? Então, você teve muita utilização em relação a isso foi uma grande facilidade. Quando você tem grandes eventos, quando você olha as cidades em relação a isso, é muito importante. Então, de novo, né, a gente fala de redução de fricção. Com essa redução de fricção, você consegue trazer mais experiência, você consegue trazer mais rentabilidade diretamente ao negócio.
Vou chamar a Lúcia aqui de volta para a gente fazer as reflexões finais aqui, Lu. Vamos... Bom, então falando rapidamente um pouco do que a gente pensa e quais foram as principais reflexões que a gente trouxe desse exercício e que a gente tem discutido dentro de casa. Primeiro ponto, acho que o Oscar abordou bastante o que a gente está chamando de digital full versus digital surface. Então, ser digital vai muito além do seu canal de contato com o consumidor. A gente precisa conseguir incorporar isso do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de dados, do ponto de vista de análise, do ponto de vista de cultura. Para que a gente consiga trazer, então, soluções mais eficientes, melhores e trazer mais valor para esse nosso cliente, porque, no fim das contas, quem é que vai decidir qual que é o ponto de contato ou de onde esse cliente vai fazer esse consumo é o próprio consumidor. Então, quando a gente está falando de um universo, por exemplo, em que a gente tem um volume tão expressivo de alternativas facilmente acessadas do ponto de vista do consumidor, fica muito mais difícil da gente falar, por exemplo, no conceito de fidelidade exclusiva, que era o que a gente tinha anteriormente. A gente sai de um conceito de fidelidade para um conceito de principalidade. E aí, para a gente conseguir ter esta principalidade com o cliente, a gente necessariamente precisa conseguir estabelecer uma conexão com este consumidor. Então, não adianta a gente se comunicar bem, não adianta a gente tentar impor as nossas soluções ou tentar impor as nossas crenças, a gente precisa efetivamente conseguir entender o que esse consumidor precisa. A gente precisa conseguir trazer soluções reais, para problemas reais, para pessoas reais, sob a ótica deste consumidor. É assim que a gente vai conseguir abrir o nosso espaço e trazer a principalidade e o aumento da conexão e interação com cada um dos nossos clientes. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco de como é que a gente tem tratado a digitalização em prol de aumentar a nossa conexão com os nossos clientes e que essas reflexões tenham trazido para vocês também um pouco de provocação para conseguir pensar como é que vocês estão fazendo isso dentro de casa. Queria agradecer a Bex pelo convite, agradecer a todos vocês por terem nos ouvido nesses últimos 40 minutos e dizer que a gente está mais do que à disposição e que vai ser um prazer continuar essa conversa aqui no evento e nos próximos tempos. Obrigado, pessoal. Ai, gente.